O fim trágico de Raquel, a amada esposa de Jacó, levanta questões profundas sobre a justiça divina. Teria sua morte durante o parto de Benjamim sido uma punição de Deus? Ou apenas uma triste fatalidade? Neste vídeo, exploraremos as possíveis razões por trás dessa tragédia, analisando as narrativas bíblicas e as tradições hebraicas para entender se Raquel realmente enfrentou a ira divina ou se seu destino foi simplesmente um reflexo da fragilidade humana. A história do nascimento de Benjamim, como relatado no livro de Gênesis, é um dos episódios mais comoventes e trágicos nas narrativas bíblicas. Raquel enfrentou um parto difícil ao dar à luz seu segundo filho. Nos momentos finais, ela chamou o menino de Benoni, que significa filho da minha aflição, refletindo sua dor profunda. No entanto, Jacó renomeou-o como Benjamim, tentando transformar essa tragédia em um símbolo de esperança, destacando a providência divina que pode emergir até dos momentos mais sombrios. Ao renomear seu filho para Benjamim, que significa filho da minha mão direita, ou filho da felicidade, Jacó não apenas honrou a memória de Raquel, mas também buscou redirecionar o curso dos acontecimentos para algo mais positivo. Essa decisão sublinha como, nas tradições hebraicas, os nomes carregam grande significado e poder, e como Deus opera sua providência divina através dos relacionamentos bíblicos. Mesmo em meio à tragédia, a história de Raquel e Benjamim nos oferece valiosas lições espirituais. A morte de Raquel serve como um lembrete da fragilidade da vida e das dificuldades enfrentadas pelas mulheres na antiguidade. Ao mesmo tempo, o legado de Benjamim mostra que a dor pode ser transformada em algo significativo. Essa narrativa é um poderoso exemplo de como, mesmo nas situações mais trágicas, a providência divina pode guiar os eventos para um propósito maior. A ideia de uma maldição não intencional lançada por Jacó adiciona uma camada intrigante à história de Raquel. Em Gênesis 31:32, Jacó, desconhecendo que Raquel havia furtado os ídolos de seu pai Labão, declarou que quem estivesse com os ídolos não viveria. Essa maldição, embora dita sem intenção de causar dano, pode ter tido um impacto profético, culminando na morte de Raquel durante o parto de Benjamim. Esse ponto levanta um debate teológico fascinante sobre o poder das palavras na Bíblia. Jacó, sem perceber o peso de suas declarações, pode ter selado o destino de Raquel, mostrando como até mesmo um patriarca pode enfrentar as consequências de suas palavras. Isso nos leva a refletir sobre a importância da linguagem e de como ela pode afetar o curso da vida. Além disso, essa possível maldição de Jacó ensina sobre a complexidade da justiça divina. Será que Raquel foi punida por um ato de idolatria, ou foi o poder das palavras de Jacó que determinou seu fim trágico? Essa questão permanece aberta, provocando discussões sobre a natureza das consequências divinas e destacando a tensão entre a providência divina e as ações humanas. A morte de Raquel levanta questões sobre a justiça divina nas narrativas bíblicas. Alguns veem essa tragédia como um castigo divino pelo ato de idolatria ao roubar os ídolos de Labão. A idolatria é severamente condenada nas tradições hebraicas, e a morte de Raquel poderia ser interpretada como uma punição por essa transgressão, reforçando a seriedade com que a Bíblia trata o desvio do caminho de Deus. Este ponto de vista suscita discussões sobre o juízo de Deus. Seria justo que Raquel, mesmo sendo tão amada por Jacó, sofresse tal fim como retribuição? Ou seria sua morte uma coincidência trágica? A complexidade da justiça divina, muitas vezes incompreensível para nós, é um tema central nas histórias dos patriarcas, onde cada decisão
carrega um peso espiritual significativo. No entanto, essa interpretação também pode ser vista como uma forma de compreender as consequências divinas na vida humana. A história de Raquel ensina que, mesmo os mais próximos de Deus, não estão isentos do juízo divino. Isso ressalta a importância de viver em conformidade com as leis divinas, lembrando-nos de que as ações têm consequências e que a justiça de Deus sempre se manifesta. A morte de Raquel, durante o parto de Benjamim, nos confronta com a realidade da fragilidade da vida, especialmente no Antigo Testamento, onde complicações no parto eram comuns e frequentemente fatais. A tragédia de Raquel nos lembra das incertezas que as mulheres enfrentavam ao trazer nova vida ao mundo, mesmo aquelas em posições privilegiadas. Essa narrativa nos leva a refletir sobre como a vida, mesmo para os mais próximos de Deus, pode ser marcada por sofrimento e perda. No entanto, a Bíblia também nos mostra que mesmo nas tragédias mais profundas, há espaço para a providência divina agir, transformando dor em propósito e sofrimento em esperança. Além disso, a história de Raquel nos encoraja a valorizar cada momento de vida. Embora seu fim seja um ponto central na narrativa bíblica, sua história também celebra a coragem e perseverança diante das adversidades. A morte de Raquel, embora dolorosa, ensina sobre a importância de confiar na providência divina, mesmo nos momentos de maior fragilidade. Apesar da tragédia, Raquel deixou um legado duradouro através de seus filhos, José e Benjamim, que desempenharam papéis fundamentais na história de Israel. José, em particular, tornou-se uma figura central, cujo destino foi moldado pelas circunstâncias que começaram na casa de Jacó. Sua ascensão no Egito e seu papel na salvação de sua família durante a fome mostram como o legado de Raquel continuou a impactar as gerações seguintes. O legado de Raquel também se reflete em Benjamim, o filho cujo nascimento marcou seu fim trágico. Atribuir a Benjamim o nome de filho da minha mão direita foi um ato de Jacó que buscou transformar a dor em esperança. Benjamim se tornaria o patriarca de uma das 12 tribos de Israel, destacando como o sofrimento de Raquel não foi em vão. Esse legado duradouro de Raquel nos ensina que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível deixar um impacto positivo e significativo. Sua história é um testemunho de fé e perseverança, mostrando que, mesmo na dor, Deus pode operar através de nossas vidas para trazer bênçãos e realizações futuras. A história de Raquel oferece uma oportunidade de reflexão profunda sobre as práticas espirituais que podem ser adotadas para lidar com o sofrimento e a perda. Na tradição hebraica, práticas como a oração e a meditação são fundamentais para encontrar consolo nas promessas divinas. A narrativa de Raquel nos convida a buscar refúgio em Deus, reconhecendo que, através da fé, é possível transformar a tristeza em crescimento espiritual. O exemplo de Jacó, que renomeou seu filho para Benjamim, em um esforço de redirecionar a tragédia para a esperança, mostra como as práticas espirituais podem moldar nossa percepção dos acontecimentos. A meditação e a entrega de nossas dores a Deus são formas de alinhar nossa perspectiva com a providência divina. Assim, podemos encontrar paz e propósito, mesmo nas situações mais difíceis. Além disso, as práticas espirituais nos ajudam a manter viva a memória dos que partiram. Através de rituais, leituras bíblicas e orações, podemos honrar o legado deixado por entes queridos e reafirmar nossa fé na justiça e no amor de Deus. As práticas espirituais, portanto, não apenas oferecem consolo, mas também fortalecem nossa conexão com o divino. A história de Raquel levanta desafios e dúvidas
para aqueles que estudam as narrativas bíblicas e buscam entender o papel da providência divina. Um dos principais desafios é compreender por que Deus permite que pessoas justas enfrentem destinos trágicos. A morte de Raquel pode suscitar questões sobre a justiça divina e o motivo pelo qual o sofrimento atinge até mesmo os mais devotos. Outra dúvida frequente é se as palavras de Jacó, ao amaldiçoar quem roubasse os ídolos de Labão, realmente tiveram efeito sobre o destino de Raquel. Muitos se perguntam se essa maldição não intencional realmente se concretizou e, se sim, o que isso nos ensina sobre o poder das palavras. Essas questões desafiam os fiéis a considerar a importância da vigilância espiritual. Além disso, a história de Raquel traz à tona a questão de como lidar com a dor na vida espiritual. Muitos se perguntam como manter a fé em momentos de perda profunda. O exemplo de Jacó, que transformou a dor em esperança ao renomear Benjamim, oferece uma resposta: confiar na providência divina, mesmo quando os eventos parecem injustos ou incompreensíveis. As tragédias enfrentadas por Raquel podem inspirar ações comunitárias que busquem apoiar aqueles que estão passando por momentos de sofrimento e perda. Na tradição bíblica, a comunidade sempre teve um papel fundamental no cuidado e suporte aos seus membros, algo que permanece relevante hoje. As experiências de Raquel nos lembram da importância de uma comunidade forte e solidária. A ação comunitária também pode honrar o legado de Raquel e outras figuras bíblicas que enfrentaram desafios semelhantes. Criar grupos de apoio, realizar encontros de oração e desenvolver programas para ajudar mulheres em situações de vulnerabilidade são formas de aplicar as lições das narrativas bíblicas na vida moderna. Tais ações reforçam a importância da solidariedade e da empatia. Além disso, a ação comunitária serve como uma expressão prática da fé em um Deus justo e providente. Ao nos engajarmos em esforços para aliviar o sofrimento e promover o bem-estar dos outros, refletimos o amor e a justiça de Deus. Assim como Jacó transformou a tragédia de Raquel em uma mensagem de esperança, nós também podemos transformar lições espirituais em ações que beneficiem nossa comunidade. A história de Raquel destaca a importância da oração e da meditação para encontrar paz e compreensão diante dos mistérios da vida. A oração permite que entreguemos nossas angústias a Deus, buscando conforto e direção em momentos difíceis. A morte de Raquel, apesar de sua intensidade, pode ser vista como um convite para intensificar nossa comunicação com Deus. A meditação sobre as Escrituras, particularmente sobre passagens que narram a vida de Raquel, oferece uma oportunidade para refletir sobre o significado dos acontecimentos e as lições espirituais que trazem. Meditar sobre a providência divina e sobre como Jacó transformou um momento de perda em um símbolo de esperança nos inspira a lidar com nossos próprios desafios. Além disso, a prática da oração e da meditação pode nos levar a experimentar a paz que excede todo entendimento, conforme prometido nas Escrituras. Mesmo diante de tragédias como a morte de Raquel, essas práticas nos conectam mais profundamente com Deus, permitindo que sua paz preencha nossos corações e mentes. Apesar da tragédia que cercou o fim da vida de Raquel, sua história é permeada por uma mensagem de futuro e esperança que ressoa através das gerações. A escolha de Jacó em renomear Benjamim, mudando-o de filho da minha aflição para filho da minha mão direita, ou filho da felicidade, foi um ato de fé que apontava para um futuro melhor, mesmo em meio à dor. O futuro de Israel foi profundamente influenciado pelos descendentes de Raquel, especialmente através de José e Benjamim. José
que se tornou uma figura central no Egito, é um exemplo claro de como a providência divina pode guiar o destino de uma pessoa, trazendo esperança e salvação não apenas para sua família, mas para todo o povo de Israel. A história de Raquel nos lembra que o sofrimento, embora doloroso, não é o fim. Em vez disso, é um capítulo de uma narrativa maior que Deus está escrevendo. As tragédias da vida, como a morte de Raquel, podem ser vistas como parte de um plano divino mais amplo, onde o futuro reserva esperança e renovação. A história de Raquel, cheia de mistério e dor, nos desafia a refletir sobre o papel da providência divina em nossas vidas. Será que somos punidos por nossos erros? Ou as tragédias são parte da jornada humana? O que essa história nos ensina sobre a justiça de Deus? Ao considerar essas questões, fica claro que a vida de Raquel oferece lições valiosas sobre fé, resiliência e o poder transformador da esperança. Que aprendizados você pode tirar dessa história para a sua vida? Se você quer continuar explorando esses temas, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.